Na carta de São Paulo aos cristãos que estavam na cidade de Colossos, na Grécia, Paulo escreve assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou. Abre seu ouvido espiritual, irmão. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. E numa outra carta aqui, está escrito assim: sejam sóbrios. Todo mundo prestando atenção? Amém. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tragar da onde? Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou através da morte do Filho dele na cruz para o reino de Jesus Cristo. O Filho do amor de Deus é Jesus. E a palavra diz: sejam sóbrios, sejam lúcidos, sejam atentos. O diabo está escrito aqui, não fui eu que criei essa palavra diabo e nem a tradução humana. É uma artimanha muito grande do próprio diabo espalhar por aí a mentira de que ele não existe. Quando você não crê que o diabo existe, você não se defende dele, você não fica atento e você não fica vigilante com as ciladas astutas que ele arma. Para quê? Para nos tragar. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, vendo a quem pode tragar, a quem pode tirar, a quem pode chupar. Tirar, chupar, tragar da onde? Do reino do Filho do amor de Deus. Deus nos pôs lá, e o trabalho do diabo é tentar nos tirar de lá. O texto diz, vamos ler: porque o diabo, vosso adversário, adversário nosso, da raça humana, não é adversário de Deus, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é o leão? Leão da tribo de Judá. Jesus. Ele brama como se fosse o leão, disfarçado de Jesus, para tragar quem foi transportado para o reino de Deus. Nós nascemos no reino das trevas,
Não existe nenhuma citação que fala que nós nascemos no reino de Deus, aí vamos para o reino das trevas, aí Jesus nos tira de lá e bota no reino de Deus. Não. A história começa que Ele nos tira das potestades do reino das trevas e nos transporta para o reino de Deus. E o trabalho do diabo, nosso adversário, é nos tirar do reino de Deus. Tragar. Não é nos tirar da igreja, é nos tirar do reino. Obviamente da igreja também, mas é muito maior do que tirar da igreja. É tirar do reino. Se você tiver uma situação de pecado, irmão, você não vai absorver nada do que vai ser pregado hoje. Se você tem alguma situação na tua vida fora da palavra de Deus, eu vou dar um tempo para você se confessar. Não adianta confessar só para Deus. A palavra diz: confessai-vos uns aos outros, para que sareis. Então eu vou dar um tempo para você se confessar. Você escolhe aí um irmão da sua confiança e vá e confesse o seu pecado, porque a palavra de hoje é libertadora, é transformadora, é reveladora. E se você não se iluda, a palavra de Deus não chega onde tem pecado. Não chega. A Silvia acabou de ensinar na aula das 5 horas isso lá em cima. Por misericórdia, Deus não chega em nós quando nós temos pecado. Por misericórdia de nós. Porque se onde Ele chega, Ele destrói as trevas. Se nós estamos em trevas, se Ele chegar em nós, Ele nos destrói. Então, por misericórdia, Ele se afasta. Em Isaías 59 está escrito que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então você tem um tempo de confessar os seus pecados, se você for esperto, se você for sabido, se você quiser continuar no reino de Deus. Confesse os seus pecados, se movimente, não tenha vergonha. Quem tem que ser envergonhado e desmascarado hoje aqui agora é o diabo. Você, quando se confessa, você é exaltado por Deus. Então você tem um tempo de procurar um irmão, se levantar, chama o irmão lá no canto, lá em cima. Louvor, por favor, cadê? Desculpa. Para você confessar os seus pecados. Não adianta confessar só para Deus. Confessa para o irmão, que essa história de se trancar no banheiro e confessar sozinho não resolve nada, porque não vem a luz. As coisas para serem curadas pelo Senhor tem que vir à luz. Então, seja sincero com você mesmo e tira essa treva que existe no seu coração, que está impedindo o poder de Deus na tua vida. Confessa agora, irmão, o Espírito de Deus, o poder de Deus está aqui para te dar autoridade e o inimigo ser desmascarado. É agora, hein? Agora você não tem Bíblia? Não pega a sua. Está com ela. A gente vai fazer uma doação de uma Bíblia para você. Você acha que ela não tem? Isaías 47. A Dina vai ficar lá em cima? Ela fica lá o tempo inteiro? Vai lá, Fran. Pergunta para a mulherada quem que vai ficar, quem que vai descer, porque a maioria aqui embaixo. Só a Natália que vai ficar com a Maria Luísa. E a Dina já vai descer. Então fala para descer logo, que eu vou esperar descer para começar. Por favor. Foi no médico, Fausto? Está tudo em ordem, ele falou? Está na hora de trabalhar, né, Cláudia? Acho que ele está aproveitando essa história.
Nunca mais voltou a trabalhar, faz 6 meses. Quanto tempo já faz, Fausto, do acontecido? 60 dias já? Então vamos, Isaías 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamadas a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha. Descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo. Tornei profana minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão seguras, que dizem no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez, em toda a sua força, virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver a tua sabedoria e a tua ciência. Isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem, e virá tal destruição, cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo que os queimará não poderá salvar a tua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual virá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Muito bem. Esta é a profecia que aconteceu lá no tempo de Isaías, do profeta, sobre a Babilônia e sobre aqueles que são dominados pelo espírito da Babilônia e sobre aqueles que são guiados pelo espírito da Babilônia. Nós sabemos que hoje o mundo é dominado pelo espírito da Babilônia. Nós sabemos que as 3 grandes potestades que atacam a igreja são Jezabel, Babilônia e Anticristo. Mas a Babilônia é que rege o mundo de hoje.
o mundo que jaz no maligno, diz a palavra. Este maligno é guiado, orientado, alicerçado nos princípios dos demônios da Babilônia. A Babilônia é o sistema do mundo. A Babilônia é o falso sistema religioso, é o falso sistema comercial, é o falso sistema político. A Babilônia é o sistema do mundo que domina comércio, que domina poder, domina sexo, domina comida e domina bebida. Nós temos falado aqui muito: sai do mundo, sai da Babilônia, sai da ilusão da Babilônia. O texto diz: descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas, porque a tua vergonha se descobrirá. Deus está falando através do profeta Isaías do julgamento sobre a Babilônia, do julgamento que haverá aqueles que seguem o espírito da Babilônia, aqueles que são guiados pelos espíritos mundanos. Muitos de nós, declara com a boca que foi transportado para o reino do Filho de Deus, porém ainda vive nos princípios babilônicos, ainda vive nas ilusões babilônicas, ainda vive na estrutura babilônica. E isso não é difícil nós prestarmos atenção de quantos e quantas pessoas se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas vivem absolutamente em princípios babilônicos. A palavra aqui diz: eu serei senhora para sempre, porque até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isso: tu que és dada às delícias. Quantas pessoas estão na igreja, se acham salvas e vivem as delícias das suas carnes, vivem as delícias do seu querer, vivem as delícias dos seus planos pessoais, vivem as delícias da sua própria carne, do seu velho homem. E é isso que nós temos falado insistentemente nos últimos tempos. As pessoas se acham transportadas ao reino de Deus, mas vivem as delícias mundanas, vivem as delícias do seu velho homem, as delícias que a Babilônia proporciona, as delícias de comida, as delícias de bebida, as delícias materiais, as delícias sexuais, essa coisa que não tem fim, essa coisa que engana, essa coisa que distorce, essa coisa que inverte, e as pessoas vivem em busca de uma felicidade, e esse texto diz, do seu próprio entendimento. As pessoas acham que com um novo celular serão felizes. As pessoas acham que com um carro assim, 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 serão felizes. As pessoas acham que um pouco mais magras serão felizes. As pessoas esquecem do fim das coisas. Está escrito aqui: tornaste essas coisas em teu coração e nem se lembraste do fim delas. As pessoas se esquecem do final dos tempos, se esquecem do que verdadeiramente importa e do que verdadeiramente conta no reino de Deus, do que verdadeiramente conta para a salvação, e continuam a viver nas delícias babilônicas, continuam a viver nas delícias da carne, nas delícias do velho homem, continuam a orientar sua vida no seu próprio querer, e o querer de Deus e a palavra de Deus
lasque-se. Isso não é muito difícil de nós encontrarmos dentro da igreja. Isso não é muito difícil de nós percebermos como as pessoas ditas cristãs, ditas salvas, ditas evangélicas orientam as suas vidas. A vontade e o plano de Deus é o que menos conta. O texto aqui diz que Babilônia vive no seu próprio entendimento, que Babilônia vive no seu próprio querer. Eu sou, está escrito aqui, eu sou, e longe de mim e perto de mim não há outra, diz Babilônia. É assim que o povo dito de Deus ainda vive, nos seus planos, no seu querer, na sua vontade, aquelas coisas que eu canso de falar. Vamos comprar uma passagem para fazer uma viagem, não sei para onde, vamos organizar as nossas férias. E Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Aonde Deus me quer nas férias? Me quer na praia ou me quer em algum lugar levando o evangelho? Eu sou habitante do reino de Deus ou eu sou habitante do reino da Babilônia? Eu vou para onde todo mundo vai, porque lá vai me dar poder. Eu vou para o lugar onde todo mundo quer ir, porque o meu pensamento é igual ao pensamento mundano, é igual ao pensamento babilônico. Eu preciso do carro igual todo mundo tem o carro, eu preciso da roupa igual todo mundo tem a roupa, eu preciso da comida igual todo mundo come. Porque esta é a imposição babilônica. Essas são as delícias babilônicas. E o povo pensa, acha que é habitante do reino, mas vive absolutamente no plano babilônico. E desde Isaías 47, através do profeta, Deus está alertando. Desce, assenta-te no pó, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, porque o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos. Amém. Se nós somos habitantes do reino, nós temos de pensar, isto aqui vai somar com a Babilônia ou isto aqui vai somar com Deus? Esta atitude vai me credenciar a Deus ou vai me credenciar a Babilônia? Eu indo nesse lugar, eu vou somar com Deus ou eu vou somar com a Babilônia? Babilônia é a nossa carne, Babilônia é a nossa vontade, Babilônia é o nosso querer, é assim, é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, mate o seu querer e siga-me. O que nós estamos fazendo, falando, indo, comprando, nós estamos somando com Deus ou nós estamos somando com a Babilônia? Só que nós temos a chance de cair fora desse engano agora, porque esse julgamento, isso aqui é uma profecia, e lá em Apocalipse 17 é uma constatação apocalíptica, mas nós verdadeiramente podemos sair do reino babilônico, do engano, e verdadeiramente sermos habitantes do reino de Deus agora. Amém. Para que a nossa vergonha não seja descoberta, para que o nosso Redentor seja o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Mas irmãos, vamos pensar, não é difícil nós olharmos em volta, e isso não é julgar a vida dos outros, mas nós também não somos estúpidos, não somos burros e não somos cegos, que não enxergamos as atitudes erradas, os laços errados, as alianças erradas e o caminhar errado dos irmãos. Isso não é julgar. Então a gente tem que ser cego, surdo, mudo e não ver nada, porque é tão escancarado, porque a Babilônia escancara tanto, humilha tanto, constrange tanto, que não precisa ser um grande
discernidor de espíritos para perceber que as pessoas fazem a vontade própria, vivem nas próprias delícias, fazem alianças babilônicas, vivem muito mais babilonicamente do que cristianamente, muito mais, porque pensa igual ao mundo, porque compra igual ao mundo, porque come igual ao mundo, porque gasta igual ao mundo, passeia igual ao mundo, viaja igual ao mundo, e a vontade de Deus? Eu sou. É isso que a Babilônia diz. Eu sou. Eu sei. Eu tenho a sabedoria. Eu tenho o entendimento. Para não dizer que não sou crente, eu peço um avalzinho do Senhor Deus embaixo do meu plano. Mas estou envolvido, enlaçado e aliançado profundamente com a Babilônia. Deus não pode tocar na minha vida, porque a minha vida está em princípios de trevas. Todo mundo enxerga, menos a própria pessoa. A pessoa arruma uma explicação e uma distorção que só convence a ela mesma que ela está com Deus. A pessoa mente para ela. A pessoa cria uma história que todo mundo em volta fica assim. E a pessoa conta ainda, se achando igual a Babilônia. Eu sou, eu sei, eu tenho entendimento. Todo mundo está vendo que é um absurdo, todo mundo está vendo que é laço demoníaco. E a pessoa não. E a pessoa continua na igreja, a pessoa continua achando que está com Deus, completamente enganada e cega. Sabem por quê, irmãos? Porque virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, e por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque nós temos falado muito do mundo, que a igreja precisa se preservar, que a igreja precisa estar atenta, que a igreja não pode viver o que o mundo vive, não fazer o que o mundo faz, mas a igreja tem que fazer e viver o que o Senhor Jesus Cristo quer e tem programado para nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que focar o céu. O que eu vou fazer agora, o que eu vou comer agora, onde eu vou viajar amanhã, o que eu vou fazer amanhã, é da vontade de Deus ou não? Vai somar com Deus ou não? Ou vai somar com a Babilônia? Acontece que o diabo anda em derredor, vendo a quem pode tragar da igreja e do reino. E hoje nós vamos entender por quê. Porque nós temos falado muito, cuidado com a Babilônia, cuidado com o reino das trevas, cuidado com o mundo. Mas hoje nós vamos entender de que maneira o mundo e a Babilônia faz isso. A Babilônia, Satanás, obviamente. Sabe como? Através das feitiçarias e dos encantamentos. O diabo encanta a pessoa. Sabe qual é o primeiro encantamento que o diabo faz na igreja? Botar o povo para dormir. Está escrito aqui. O povo fica com sono incontrolável, e eu daqui estou cansado de ver gente dormir, porque dormindo não ouve a palavra, não cura, não liberta e não recebe a autoridade do céu para dizer não à Babilônia. Tá? Bota o povo para dormir. Age com o encantamento, e eu estou falando de encantamento, feitiçaria, através de pessoas que são dirigidas por Satanás, que trabalham a serviço de Satanás, traz um encantamento nas pessoas. E eu vou ler para vocês o que é magia e encantamento. Porque hoje nós estamos vendo a maneira que o diabo faz isso. A gente já sabia que fazia,
mas a gente não sabia como ele fazia. Porque o que é magia? Abram olhos e ouvidos espirituais. Quem está com sono, rejeita em nome de Jesus Cristo. Amém. O diabo quer impedir você de ouvir a verdade. Magia é a tentativa de criar-se um efeito tal que, aos olhos de quem vê, uma ilusão possa se apresentar como realidade. O efeito causado no espectador deve ser forte o suficiente para que ele fique literalmente encantado. Em outras palavras, aquilo tem um impacto tão profundo sobre a sua mente que causa uma confusão da realidade. Ela se funde com a fantasia e vice-versa. E para quem está encantado, a fantasia torna-se real. Veja bem, é muito diferente de loucura. Quem está sob encantamento não está louco, mas é que essa pessoa já perdeu a capacidade de discernir o que é imaginário do que não é. Já não sabe mais o que é e o que não é. Quando digo que o encantamento faz com que se creia no falso, é o mesmo que dizer que houve um engano. Percebe? Lembre-se de que a revelação é progressiva, inclusive para você. Então aprenda. Apenas pequena parte da magia continua sendo fruto das artes mágicas. Então vamos conceituar novamente. Tudo que produz uma ilusão capaz de fazer o ser humano distanciar-se da verdade pré-estabelecida por Deus é conceituado como magia, e o encantamento é o produto dela. Já os instrumentos usados para que a magia se manifeste e cause o encantamento são vários, desde os mais rudimentares, como as artes mágicas, até os grandes feitiços da alta magia. A magia feita por Satanás, através de pessoas que servem a Satanás, promovem em cada um da igreja que estiver aberto para isso, um encantamento. O que Deus fala aqui através de Isaías? Por causa da multidão das tuas feitiçarias, que é a mesma coisa que magia, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. É isso que o diabo faz. O diabo faz com que a pessoa vítima enxergue o errado como certo, o impossível como possível, e a mentira como verdade. Todo mundo em volta que está com o Espírito Santo de Deus percebe o engano, percebe o encantamento, menos aquela pessoa. Por que isso acontece? Primeiro, porque a pessoa tem pecados não confessados. A pessoa vive situações fora da palavra. O pastor grita, feito uma gralha louca, desvairada, pede perdão e o povo não pede. O pastor diz perdoa e o povo não perdoa. O pastor fala não se engane e o povo se engana. O pastor fala dizima e o povo não dizima. O pastor fala não adultera e o povo adultera. O pastor fala não faça sexo ilícito e o povo faz sexo ilícito. O pastor fala não gaste o seu dinheiro sem a orientação de Deus e o povo gasta nas suas próprias delícias. O povo dá vazão ao seu querer, às delícias carnais, à sua vontade. A pessoa quebra o muro de proteção, quebra a glória de Deus que nos protege das magias e dos encantamentos. O que nós acabamos de ver? Que ele anda em derredor, rugindo como leão, quer dizer, se fazendo de Jesus para tragar as pessoas. Então o errado ele apresenta como certo, a mentira ele apresenta como verdade.
Ele diz para você: vamos ali beber um pouco mais, que não tem problema. Esse pouco mais te leva a embriaguez, você perde a lucidez, o inimigo entra com a magia. Ah, não dizima, porque se você dizimar, vai te fazer falta. Abre uma brecha, o inimigo entra. Ah, mas eu não consigo pôr a minha vida em ordem. O diabo fala, você acolhe aquela palavra, continua nas trevas, e a magia entra. Tá? É assim que a coisa acontece. Por isso que a função do líder da igreja é levar, a minha função é levar este rebanho para o céu. A minha função não é levar esse rebanho para a riqueza. A minha função não é levar esse rebanho para a praia. A minha função não é levar esse rebanho para as delícias mundanas e carnais. A minha função não é levar esse rebanho para os mesmos moldes e objetivos que o mundo caminha. Isso é babilônico, é mentira, é falso. Tá? Olhem as propagandas da televisão. Todo mundo toma Coca-Cola e chama aquilo de mãe ideal. Ela dá Coca-Cola para as crianças o dia inteiro. Você compra esse carro que você vai ser mais feliz. Você usa essa roupa que você vai ser mais feliz. Você faz isso que você vai ser uma família de comercial de margarina. Isso é a Babilônia. A Babilônia quer vender, a Babilônia quer enganar, a Babilônia quer consumir. A Babilônia entra nas nossas vidas com sexo, com comida, com bebida, com prostituição carnal e espiritual, porque cada vez que você abre o seu WhatsApp, cada vez que você abre o seu Facebook, você se depara com imagens pornográficas, imundas e sujas. Mas os crentes continuam a abrir, os crentes continuam a ter essas coisas, e vão se contaminando, e a Babilônia vai se infiltrando, e vai trazendo um encantamento, e as pessoas vão perdendo completamente o discernimento, e o diabo manda o engano, e a pessoa cai e se esborracha, e depois se vira contra Deus, porque o inimigo faz assim, ó, assopra um enganinho, e o falso crente cai por quê? Porque ele está contaminado, encharcado do espírito babilônico. Aí são os negócios que se abrem e não dão certo, aí são as relações de namorado, de marido que não dão certo, aí são as situações profissionais que não dão certo, porque estão encantadas. A pessoa enxerga uma questão fora da realidade. Todo mundo está vendo que aquilo não vai dar certo, mas a pessoa acha e tem convicção que aquilo é de Deus, porque está sob magia, sob feitiçaria. Por quê? Porque naquela situação ficou orando, mas tem inúmeras situações que são babilônicas, tem inúmeras situações que são mundanas. A pessoa está encharcada e contaminada de Babilônia, e acha que naquele quesito Deus vai agir. Não, naquele quesito o diabo manda o encantamento, tá? E vem o engano, e vem a tragédia, e vem o choro, e vem a derrota. E aí a pessoa fica brava com Deus e chega para mim, como eu já ouvi muitas vezes: mas eu orei. Você orou para um lado, irmão, mas você abriu um monte de brecha para o outro. Você subestimou o poder de Satanás. Você brincou com o diabo. Você criou um pensamento mágico, que você pode viver do jeito que você quer, dos princípios que você quer, da maneira que você quer, mas que Deus está no controle, e que na hora que você requisitar é Deus que vai agir. A gente se engana da maneira que a gente quer se enganar. Só que a coisa não é leve, a coisa não é simples. O encantamento satânico é muito sério. Tanto é que o pastor chega e fala, os irmãos chegam e falam, as pessoas chegam e falam, e o abençoadinho não enxerga,
Não enxerga. Gente, tem 3, 4 situações nessa igreja. Hoje eu dei mais uma chance. De irmão que não fala com o irmão, de irmão que tem problema com o irmão, de irmão que tem questão com o irmão. Hoje eu dei mais uma chance. Ninguém pede perdão para ninguém. Isso é encantamento. Tem 4, 5 pessoas nessa igreja que não dizimam com fidelidade. Ou mais. Você fala, a pessoa parece uma garrafa PET na cadeira, ela não se mexe. Ela nem olha para o lado de medo de ser condenado pelo olhar de alguém. A pessoa está encantada. Encantada, de encantamento mesmo, de magia. A pessoa não enxerga a realidade. É assim que a Babilônia age. A pessoa não enxerga. A pessoa vê o errado como certo, a mentira como verdade. E as coisas vão se deteriorando, e as coisas não vão dando certo. A pessoa se revolta com Deus. Primeiro se revolta com a igreja, né? Porque ninguém tem peito de se revoltar com Deus assim de primeira. Se revolta com a igreja, se a igreja não dá certo, se a igreja já muda de igreja, lá, se revolta com Deus, larga a igreja, e o inimigo foi vitorioso. Ele tragou. Irmãos, não se coloque fora dessa história. Babilônia é tudo que satisfaz o corpo, seja comida, bebida ou sexo. Babilônia é tudo que satisfaz o ego. Babilônia é tudo o que satisfaz o querer humano. A pessoa estuda errado, a pessoa faz graduação errada, uma pós-graduação errada, mais um curso, mais um título, mais um isso, mais um aquilo, faz tudo o que o mundo faz, e as coisas não dão certo. A pessoa escolhe namorado errado, namorada errada, marido errado, divorcia, dá confusão, dá isso, dá aquilo, está encantada, está encantado. Quantas vezes a gente vê? Sabe qual é o primeiro encantamento? É namorar e casar com quem não é crente. Ah, mas eu, na minha 20 anos de vida cristã, eu já ouvi 200 vezes, exagero, vamos passar para 30 sem exagero. Ah, mas ele é crente. É nada. É nada. Mas a pessoa se convence de uma tal maneira que ele ou que ela é crente porque quer casar com aquela pessoa. É o seu querer, é a sua vontade. Está encantada. Porque o diabo pôs na frente a pessoa e pôs com encantamento. E a pessoa justifica para mim, como se fosse para mim que ela tivesse que justificar. Não, mas ela é crente. Ela fez profissão de fé lá quando fez primeira comunhão na igreja católica com 6 anos e meio, leu o catecismo desse tamanho, com 6 anos e meio, ela confessou, mas pastor, ela confessou com sinceridade aquele dia. Engana? Se engana. Isso é encantamento. Sabe? Aí está na cara que aquele emprego não vai dar certo. Está na cara que aquela situação não é de Deus. Não mais tem conta a história, e o errado somos nós. Encantamento, magia. Esse é o instrumento. Eu acho que vocês nunca tinham ouvido isso, porque nem eu tinha ouvido. Isso não quer dizer que vocês não saibam nada que eu não saiba, mas esse é o mecanismo que a Babilônia age. Essa é a maneira que o mundo age em nós. Aí vai, caminha, cai no poço, e daqui a pouco, óbvio, né? Aí o diabo começa a mostrar a verdade. Aí é o trabalho que não deu certo, é a monografia que não deu certo, é o casamento que não deu certo, é o namoro que não deu certo, é o dinheiro que gastou errado, é o carro que comprou errado, não consegue pagar o carro e fica endividado e não consegue pagar o banco porque pegou o dinheiro do banco, mas foi Deus que mandou, foi sim. A pessoa faz uma conta na hora de pegar o empréstimo. Ah, mas vai dar para pagar com folga. Depois de repente não dá. Ué, Deus mentiu? Deus calculou errado, eu acho.
Encantamento. Encantamento. As pessoas andam atrás de poder, as pessoas andam atrás de títulos, as pessoas andam atrás de honrarias humanas, as pessoas andam atrás de satisfazer o seu ego. E o inimigo não tem muito trabalho, porque ele só coloca sutilmente o engano na frente dos falsos irmãos. Porque eu não posso chamar uma pessoa que é guiada pela Babilônia de irmão, vocês me desculpem. Conta uma história que aquilo vai dar certo, que vai ficar rico, que é a empresa que Deus mandou, porque é o emprego que Deus mandou. Em tantos meses eu pago tudo que eu devo e ainda vai sobrar isso, ainda vou para a Europa, ainda vou comprar uma BMW, e é uma conta assim, encantada. A palavra diz tudo. O mundo usa do encantamento para atingir o povo de Deus. A pessoa não congrega, a pessoa tem a vida completamente fora da palavra e acha que está com Deus. Ah, eu não congrego, mas eu oro, mas eu não congrego. Você olha assim, a vida é completamente fora da palavra. Fica ridículo, né? Além de tudo, fica ridículo. Porque a gente olha e fala assim, misericórdia. E a pessoa acha que é de Deus. A pessoa acha que é de Deus. E a gente vê esses absurdos que a gente tem visto aí com o povo de Deus. Que é uma vergonha. E que é isso que o diabo quer, envergonhar. É isso que o diabo quer. Porque a gente vê povo de Deus que vai preso, povo de Deus que deve, povo de Deus que casa 2, 3, 4, 5, 10 vezes, povo de... pensa que é de Deus, né? Porque o povo de Deus não é assim, sabe? E quem não é de Deus fica em volta, escarnecendo, rindo, porque está encantado. E o outro achando que está abafando. Vai abafar mesmo, mas é no calor do inferno. Só que nós temos a chance de sair disso. Nós temos a chance de pular fora, para não passar por esse juízo que nós acabamos de ler em Isaías 47. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Esse já é a queda da Babilônia verdadeira de Apocalipse. E clamou, vou ler de novo, Apocalipse 18: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, e o abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi uma outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Aqui no versículo 13, quer ver uma coisa? E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias.
mercadorias de ouro, de prata, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madeira odorífera e de todo vaso de marfim, vaso de madeira, de bronze, de ferro, de mármore. Olha como que está, ó, pedras preciosas, riquezas, e agora vai começar a comida: cinamono, cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas e mercadorias, e corpos e almas de homens. Está aqui, Apocalipse 18, 13. E de corpos e de alma de homens. Babilônia coloca tudo no mesmo padrão: pedra preciosa, vaso de marfim, azeite, comida, canela e almas de homens. É tudo mercadoria de troca da Babilônia. E essa Babilônia, atenção igreja, eu estou falando da potestade que rege o mundo fora das quatro paredes da igreja verdadeira. Toda vez que nós vamos ao mundo, nós estamos sujeitos a encantamentos desta Babilônia, que olha para nós como se nós fôssemos um pacotinho de canela, como se nós fôssemos uma pedrinha preciosa, para ela usar e trocar com os poderes do inferno. Se nós não formos ao mundo revestidos da armadura de Deus, curso que começou hoje às 5 horas, só não vem quem não quer. Se nós não formos ao mundo protegidos pela glória de Deus, com todas as nossas brechas fechadas, lacradas e seladas pelo sangue do Cordeiro, nós podemos ser vítimas de encantamentos e ficarmos cegos. Encantamento, cegueira, perda total da lucidez. É isso que o mundo faz com a igreja, e é através disso que a Babilônia age para tragar o povo de Deus. Porque aí vem a tristeza, aí vem o choro, aí vem a decepção, e as pessoas largam Deus. Eu vou ler mais umas coisinhas aqui, porque eu estou mesclando com alguns relatos do Daniel, porque como ele já foi satanista e todo mundo conhece o Daniel, é bom a gente ver como é que eles agem, para a gente ficar bem atento. Outro detalhe: quando você estiver com a Camila e quiser vir para a reunião e tiver outras coisas mais importantes para fazer, a Camila era namorada crente do capeta, do satanista, quebrado nessa Camila. E se quiser vir para a reunião e tiver outras coisas mais importantes para fazer, ou simplesmente estiver a fim de sair, passear, livre, em paz, faça o seguinte: coloque a mão sobre a cabeça dela e diga claramente que ela está cansada e que precisa descansar um pouco. Ele tocou a mão em mim e acrescentou: e ela vai mesmo ficar muito cansada e dormirá profundamente. Então, sabe quem são os servidores da Babilônia? A gente precisa tomar muito cuidado, sim, com a casa da gente, com o corpo da gente. Sabe, a gente bota dentro de casa qualquer pessoa. Sabe, a gente não sabe a que espírito, a que Deus aquela pessoa serve. Você põe dentro da sua casa, tem gente que põe na cama, não conhece direito. Sabe, a palavra diz que você se torna um com quem você se deita. A Babilônia é a mãe das prostitutas. Está escrito aqui: a mãe de todas as meretrizes.
Apocalipse o quê? 17. Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E as pessoas encostam a cabeça, encostam a mão, encostam o braço, encostam a boca e outras cositas mais. E depois não sabe porque que a vida dá tudo errado. É um encantamento. É um encantamento. É a distorção. É o engano. É assim que o diabo traga as pessoas da igreja. Quantas e quantas moças nós já vimos ser tragadas dessa igreja por causa de namorado, gente? Quantas? Que acha que é de Deus, que acha que é não sei o quê, e de vez em quando eu vejo aí essas moças aí, estão fora da igreja e sem o namorado. Era apenas uma cilada do inimigo para tragar mãos. Por isso que nós precisamos, quando ouvimos uma coisa, falar: será que esse irmão está certo? Será que é isso mesmo? Irmãos, retirai-vos dela, povo meu. O inimigo entra dentro das igrejas. Atenção, o inimigo entra dentro das igrejas e lança feitiçarias e magias em aramaico, e o povo da igreja acha que é um crente orando em línguas. Por isso que a liderança tem que estar consagrada. Quando eu brigo com a turma da intercessão, com a turma do louvor, que tem que estar consagrado, porque é óbvio que se a liderança está consagrada e entra, já aconteceu isso aqui nessa igreja também, e nós botamos para correr, porque parecia um crente orando em línguas, e era satanista, lançando engano, e lançando feitiçaria, e lançando magia e encantamento em aramaico, que é a língua que Jesus falava. E os crentes ficam dizendo: foi batizado no Espírito. Foi batizado no Espírito. Foi batizado no Espírito. Já viu muita gente batizada no Espírito que orava em línguas, que hoje está fora da igreja. Que Espírito Santo é esse que entrou e deixou sair fora da igreja? É falsa oração em línguas, é magia, é encantamento satânico, é gente treinada para... Gente, vocês acham que o diabo está brincando de diabo, né? Vocês acham que tudo isso que eu estou falando é gracinha para assustar vocês numa tarde de domingo, né? Não. É verdade para que vocês não caiam nesses encantamentos e não vão para o inferno. É isso que eu estou falando hoje. Que a palavra diz: seja sóbrio, orai e vigiai. Orai ao Senhor e vigiai o inimigo, que ele anda em derredor. E a maneira que ele usa? Encantamento. Cuidado com quem vocês colocam dentro das suas casas. Você pode estar trazendo um satanista, que se você não estiver atento e consagrado, ele vai ali: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, você está louco. A palavra diz: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A palavra diz: maior é o que está em nós. Tudo isso é verdade, irmão, mas eu estou falando de gente brechada. Eu estou falando de gente que não tem a vida inteira debaixo da palavra, de gente que mente, de gente que rouba dízimo, de gente que adultera, de gente que deve em banco, de gente que tem a vida fora da palavra. Que a palavra diz que não é para mentir, que o pai da mentira é o diabo. A palavra diz que não devais nada a ninguém. A palavra diz: não seja sócio de ímpio. A palavra diz: não se associe com ímpio, não deite com prostituta. Então, quando tudo isso acontece, se nós estamos absolutamente consagrados, sem dúvida, nada disso cai em nós. Amém. Nada disso. Maior é Deus, é verdade. Maior é o que está em nós, é verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, abre o olho, irmão. Abre o olho.
Abre o olho você que tem dívida, abre o olho você que tem rancores e mágoas espalhados pela vida, que não conversa com um, que não olha na cara do outro, abre o olho quem não dizima, abre o olho quem mente, abre o olho quem vai em lugares que não deve ir. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem lugar que não é para a gente ir mesmo, tem pessoas que não é para a gente se misturar mesmo, não é para sentar em mesa de escarnecedor mesmo, não é para embriagar mesmo. E tem gente dessa igreja que bebe demais, aí brecha, aí entra o encantamento. Eu estou falando só da Babilônia, mas tem o anticristo também, viu? Um dia eu volto a falar do anticristo. A Babilônia entra com encantamento, e o anticristo com a frieza